nós sim, para o mundo pregar o Evangelho, para nós entendermos este versículo. Eu vou fazer uma exegese dentro do texto, para você entender o que o Senhor quer conosco aqui nesta noite. Nós podemos entender e compreender que a humanidade estava condenada à morte, a humanidade já estava perdida por causa da queda do homem, por causa da queda de Adão. A Bíblia diz, está escrito, que quando todos os homens a qual Deus levantou sobre a face da terra, todos os homens a qual foi gerado de homem e de mulher, todos eles pecaram. Nós podemos ver que todos os profetas pecaram. Nós podemos ver que todo aquele que foi gerado de homem e da mulher, ele teve pecado e sempre vai ter pecado. Mas a Bíblia diz, está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que pudesse morrer por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus Cristo vem à terra para poder morrer por nós. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo Jesus viveu pregando o Evangelho 3 anos e meio, pregando e curando e levando as boas novas. Mas a Bíblia diz que Jesus sempre dizia que ele tinha que padecer por mim e por você. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, a primeira vez que ele faz é o que? É reunir, aleluia, reunir os seus discípulos. Ou seja, nós precisamos, para nós ver a obra do Senhor crescer, nós temos que estar em união. A partir do momento que o teu irmão e a tua irmã, nós se reunimos numa só fé, numa só união, a obra do Senhor, ela tem que crescer. A Bíblia diz, está escrito, que Jesus Cristo, ele passa por sofrimento, ele passa por dor. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, ele é levado ao Gólgota, a Bíblia diz que agora ele fica 3 dias com 3 noites, aleluia, no Pai. Mas quando ele desce, ele vai ao encontro dos seus discípulos. João Batista, nas suas escrituras, diz que Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, ensinando a sua palavra. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, ele vai para o céu, agora os seus discípulos começam a entender qual que é a vocação dele, que é buscar a palavra do Senhor, que é pregar a boa nova. Jesus Cristo de Nazaré nos chamou, eu e você, para ter título. Jesus Cristo de Nazaré nos chamou, eu e você, para ter posição. Jesus Cristo de Nazaré chamou eu e você para pregar a palavra de Deus. Escute, a Bíblia diz, está escrito, que ali começa os seus discípulos a pregar a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, está escrito, que agora a perseguição é muito grande. Quando nós começamos a ver o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, nós vamos ver, aleluia, o diácono, aleluia, Estevão agora é julgado, aleluia, agora ele vai, aleluia, chega os fariseus e começa a interrogar ele. A Bíblia diz, está escrito, que aleluia, Estevão, ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Estevão, ele começa a falar das Escrituras, começa a falar da Bíblia, ele começa a falar, aleluia, desde a chamada, aleluia, a qual Abraão deu, aleluia, a qual Deus deu a Abraão. Ele começou a falar sobre Isaac, ele começou a falar sobre Jacó, ele começou a falar sobre José, ele começou a falar sobre Moisés, até chegar em Salomão. Ou seja, nós podemos ver e entender que Estevão, ele tinha a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem e a mulher que lê a palavra do Senhor de dia e de noite. A Bíblia diz que ali, agora, quando ele começa a dizer que ele está vendo o céu aberto e está vendo Jesus Cristo à direita do Pai, a Bíblia diz que aqueles homens agora se infuriaram, agora pegaram Estevão, levaram ele para fora e ali apedrejaram. Mas a Bíblia diz, está escrito, que Estevão olha para o céu e fala: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque Estevão sabia que ele ia descer à sepultura, mas o seu espírito ia ao encontro do Deus de Israel. Bem-aventurado é aquele que não tem medo da morte, porque nós sabemos que a morte na nossa vida, ela é iminente. A Bíblia diz que quando Estevão, naquele exato momento, ele desce à sepultura, a palavra do Senhor diz no livro de Atos dos Apóstolos, agora se levanta o homem com o nome de Saulo. Agora Saulo se levanta com fúria no olho. Saulo se levanta agora para perseguir a igreja do Senhor. A Bíblia diz que está escrito que quando ele chega em Jerusalém, quando ele vê que tem um discípulo que está pregando a palavra do Senhor, agora ele se levanta contra, agora ele começa a afligir, agora ele começa a levar para
ser preso nas cadeias. Mas a Bíblia diz, está escrito, que quando ele está perseguindo, aleluia, o povo do Senhor, Deus está só lá do céu, olhando para ele. Receba uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Todo aquele que se levanta contra a tua vida, ele só tem dois trabalhos, um de levantar e o outro de cair, porque o maior que está conosco do que está no mundo. A palavra do Senhor diz, está escrito, que agora começa, aleluia, começa agora, aleluia, Saulo a perseguir o povo. A Bíblia diz que agora ele vai até as sinagogas, agora ele pega a carta, aleluia, para ir até Damasco, para afligir o povo do Senhor lá. A Bíblia diz que agora ele chega com a carta, e essa carta dá autoridade para quê? Para que ele possa pegar o cristão e levar para a cadeia, para fazer o quê? Para afligir a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz, está escrito, que Deus está só lá do céu, só olhando a ele. A Bíblia diz que quando ele chega em Damasco, ele está amontado no cavalo, de repente se aparece uma luz perante a ele. A Bíblia diz, está escrito, disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus Cristo vem adiante dele, agora aquele homem, aleluia, que era feroz, aquele homem que era brabo, agora ele cai do cavalo. A Bíblia diz que além dele cair do cavalo, agora ele fica cego. Mas sabe o que eu acho bonito? Que ele cai do cavalo, mas ele está ouvindo a voz de Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para ele e fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele fala, quem é você, Senhor? Eu sou Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu sou Jesus Cristo de Nazaré, a qual eu estou com este povo, com ele, pregando a boas novas. Aleluia, glória a Deus. Quando ele cai cego, mas o seu ouvido está atento à voz do Espírito Santo de Deus. Escuta, a Bíblia diz que ele se levanta, o povo se levanta a ele, porque ele está cego, mas ele está ouvindo a voz do Senhor. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias com 3 noites, orando e jejuando, já caiu convertido. Ele não teve encontro com o homem, ele teve encontro com o Senhor. Quando o homem e a mulher, que ele se entrega de corpo, alma e espírito ao Senhor, o Senhor liberta. Por quê? Porque o Senhor, ele é o único libertador na face da terra. A palavra do Senhor diz, está escrito, que agora ele vai andando, ele chega numa casa, aleluia. A palavra do Senhor diz, está escrito, que ali tinha um servo do Senhor, por nome de Ananias, e Ananias está orando, e Saulo também está orando. O Senhor aparece a Ananias, que é homem de Deus, e começa a conversar com ele. Ele fala, eis-me aqui, Senhor. O Senhor começa a dar a direção para o seu profeta, porque quem dá direção para o homem ir e voltar é Deus. Quando a obra é de Deus, a direção, quando é de Deus, ela tem que dar certo. Mas quando a obra é do homem e a direção é do homem, dá errado. Mas aqui nesta noite, a direção da palavra, ela vem de Deus. Escute, ele vai adiante, e ali o Senhor começa a falar com Ananias, e começa a dizer para Ananias, Ananias, vai à rua chamada direita, vai até uma casa, chegando lá você vai entrar na casa de Judas, e lá tem um homem por nome de Saulo de Tarso. Vai até lá e unge ele, coloca a mão sobre ele que ele está cego. Quando ele começa a falar isso, Ananias começa a ter um diálogo com o Senhor, e começa a dizer, Senhor, eu conheço esse homem, eu sei a fama desse homem. Esse homem está com a carta para perseguir o teu povo. Esse homem está com a carta para poder levar nós presos. O Senhor começa a conversar com ele e fala, pode ir, porque eu já moí ele, e ele é um vaso poderoso para ser usado na minha mão. Hoje ele está perseguindo a igreja, mas por causa do meu amor, por causa da minha palavra, é ele que vai ser perseguido. A Bíblia diz, está escrito, que Ananias chega até Saulo e já cumprimenta ele como irmão. Olha para ele e diz, Saulo, meu irmão, o Senhor a qual te visitou, o Senhor a qual tocou em você, mandou eu vir aqui. A Bíblia diz, está escrito, que quando Ananias toca sobre, aleluia, sobre Saulo, naquele exato momento, aquela escama sai dos seus olhos, o Espírito Santo toma conta da vida dele, e ele começa a fazer a obra de Deus. Agora ele se prepara para fazer a obra, e nós podemos entender e compreender naquela época da igreja primitiva, quando o homem e uma mulher estavam preparados para ir para uma obra, eles não olhavam pelo terno, eles não olhavam pela saia, eles não olhavam
passava pelo cabelo, eles desciam a oraria e era o Espírito Santo que revelava. É o Espírito Santo que manda, não é o homem. Era revelado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus agora convoca Saulo, aleluia, para levar as boas novas. Quando ele começa a pregar, o Senhor começa a usar ele tremendamente. E quando nós começamos a olhar o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, aleluia, a Bíblia diz, está escrito que Saulo, aleluia, que agora o nome dele é Paulo. Por quê? Porque agora ele vai pregar para o gentil e ele usa o nome de Paulo. Agora ele está, aleluia, em Listra, e agora ele começa a pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz, está escrito que ele estava tão impactado com o poder que ele começa a olhar para o jovem e ele vê que aquele jovem, ele estava, aleluia, paralítico, e o texto da palavra de Deus diz, está escrito que ele era banco dos pés desde de nascença, ele nunca andou na sua vida, mas a Bíblia diz, está escrito que quando Paulo começou a ministrar a palavra, o Espírito Santo de Deus revelou para ele que ele estava com fé para levantar. A Bíblia diz que Paulo olha para aquele jovem e diz, em nome de Jesus Cristo, levanta. Naquele exato momento, quando aquele jovem se levanta, que ele salta, todo mundo começou a glorificar o Deus de Israel. Escute, meu Deus. quando início, aquele paralítico que todo mundo conhecia, viu que ele se levantou e saltou. A Bíblia diz que agora começou a idolatria, começaram a idolatrar Paulo, agora começaram a pegar o boi e começaram a colocar o agrinaldo. Agora eles queriam sacrificar o boi. Quando os Paulo viu aquelas coisas, ele soltou no meio do povo e começou a dizer, rapaz, eu sou homem que nem você, eu sou pecador que nem você. E começou a pregar a palavra para ele, começou a mandar ele largar o pecado, começou a mandar ele largar a idolatria. E nós podemos entender e compreender que quando Deus começa a falar sobre pecado, quando Deus começa a mexer na cicatriz, nem todos querem ouvir a palavra do Senhor. Mas aqui nesta noite, eu não estou para falar aquilo que agrada os seus ouvidos, eu estou para levar a palavra que Deus manda. Escute! A palavra do Senhor diz, está escrito, que agora ele começa, aleluia, a divulgar, aleluia, o pecado daquele povo. Agora aquele povo agora começa a ficar bravo. O povo que viu o paralítico andando, ele viu que estava em pecado, começou a ficar bravo. A Bíblia diz, está escrito, que agora eles fizeram um montinho naquele exato momento. E eu nunca vi na Bíblia. Nós podemos entender e compreender que quando alguém fosse acusado de alguma coisa, que fosse para ser apedrejado, ele tirava da cidade e apedrejava lá fora. O único, aleluia, que foi, aleluia, apedrejado e foi lançado para fora foi Paulo, mas não morreu, porque a graça do Senhor estava sobre a vida dele. Olha aí, ó. Esse é Deus puro, Deus. Eles acharam que tinham matado ele, eles acharam que ele estava morto. Ele se levanta e vai continuando. A Bíblia diz, está escrito, quando nós começamos a ver o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Agora Paulo começa a ministrar sua palavra, e ele começa a andar, e ele vai orando, e ele vai buscando. A Bíblia diz, está escrito, que ele chega na cidade, aleluia, e ali tem uma menina. Aquela menina, ela era escrava, e aquela menina, ela tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que aquela menina, ela adivinhava tudo. Tudo que falava, aquela menina adivinhava. Você pode perguntar, mas o que ela tinha? Ela tinha demônio no corpo dela. A Bíblia diz que ali ela ganhava muito dinheiro. A Bíblia diz que quando ela viu Paulo, ela começou a dizer, este homem a qual leva o evangelho de Cristo Jesus, ele serve o Deus de Israel. E ela começou a falar isso. E você pode até perguntar, por que ela quis identificar que aquele era homem de Deus? Por quê? Porque o demônio que estava na vida dela estava testificando para toda a cidade que ele era um servo do Senhor, porque ali não podia pregar a palavra do Senhor. Ou seja, o inimigo queria que o povo matasse Paulo, mas a Bíblia diz, está escrito, que Paulo vai adiante daquela menina e fala, sai dela esse espírito maligno. Naquele exato momento, aquele espírito maligno saiu. Ela teve uma libertação por total. E agora escute isso. Agora o seu Senhor, a
agora recebia o dinheiro, agora o seu senhor, agora recebia o lucro, agora botava ela na praça e perguntava que dia que é hoje. Ela não podia saber, mas por quê? Porque o demônio foi embora e ela foi liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando o seu senhor, ele olhou e viu que o seu lucro foi embora, agora ele foi no meio da multidão, agora ele foi buscar os magistrados e começou a dizer: ó, chegou os judeus aí, ele está trazendo lei para nós e nós somos romanos, não vamos deixar. A Bíblia diz que agora pegaram Paulo e Silas por causa de uma libertação, agora levaram ele para ser chicoteado. A Bíblia diz, está escrito, que agora ele foi açoitado, eles rasgaram as suas vestes e levaram ele para a prisão. Ele não foi para a prisão porque ele estava roubando, ele não foi para a prisão porque ele estava mentindo, ele não foi para a prisão por causa da corrupção, ele foi para a prisão por causa da libertação a qual o Senhor deu na vida daquela mulher. A palavra do Senhor diz, está escrito, que agora ele entra dentro daquele presídio. E nós que visitamos o presídio, nós podemos entender e compreender. Quando o camarada entra dentro do presídio, ele já levanta o peito e quer ser bravo, quer ser valentão, quer contar aquilo até que não fez. Mas a Bíblia diz, está escrito, que à meia-noite, Paulo e Silas, em vez dele reclamar, ele começou a louvar o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, Deus. Escute isso. A Bíblia diz, quando ele começa a orar, agora o Senhor escuta o louvor dele do céu. A Bíblia diz, está escrito, que naquele exato momento o louvor foi tão grande que ali aqueles que estavam presos começaram a ouvir o louvor e ficaram quietos sem entender. Mas de repente houve um terremoto grande e aquela prisão a qual estava aprisionando todos presos, todas as portas se abriram. Eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda a prisão espiritual que está sobre a tua vida, que está sobre a tua casa, que está sobre a tua família, vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que agora começa, quando abre tudo, agora se acorda que estava dormindo, vigia. Quando vigia, ele olha, que vê tudo aberto. Agora ele pega a sua espada para tentar tirar a sua própria vida. Mas quando ele vai tentar tirar a sua própria vida, a Bíblia diz que Paulo agora olha para ele e começa a dizer: não faça tal coisa, porque estamos todo mundo aqui. A Bíblia diz que ele pede uma luz e vai adiante do apóstolo Paulo e começa a chegar, trêmulo de ver que estava todo mundo ali, todo mundo teve oportunidade de fugir e não fugiu. A Bíblia diz que começa a olhar para ele, ele olha para o apóstolo Paulo e começa a dizer: o que é que eu posso fazer para me ser salvo? Apóstolo Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor seu Deus, que será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz, está escrito, que agora aquele homem leva apóstolo Paulo lá para a casa dele. E a Bíblia diz que a família dele toda ouviram a palavra do Senhor, desceram as águas. Agora sabe o que eu acho bonito? Eu fiquei pesquisando. Por que será que esse homem tentou se matar? Por que esse homem tentou tirar a sua própria vida? Sabe por quê? Porque ele era soldado. E naquela época você está de vigia. Se porventura tivesse uma fuga, se porventura um preso fosse fugir, você ia pagar com morte. Mas não era só você que ia morrer. Perante a lei, perante o decreto romano, aquele guarda, se todo mundo tivesse sido, aleluia, solto, não só ele ia ser morto ele, ia ser morto a esposa, ia ser morto o filho. Quando ele se levantou, que ele viu que as grades estavam abertas, que ele viu que agora ele ia descer à sepultura e a sua família ia morrer, ele preferiu ele tirar a vida dele. Por quê? Porque quando chegasse, aleluia, alguém para ver a cadeia, que visse todo mundo solto e visse ele naquele exato momento morto, e eu dizer que o quê? Que mataram o guarda e escapou. O que acontecer? A sua família ia estar isento da morte. Então ele preferiu morrer ali para cuidar da sua família, e Deus deu a vitória para ele. A palavra-chave dentro desse versículo para mim e para você é: bem-aventurado é aquele que ora pela sua família, bem-aventurado é aquele que desce na oraria orando pela sua família e buscando a salvação dos seus.
Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus é lindo, Deus. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz, está escrito, que o apóstolo Paulo ele começa a pregar a palavra de Deus. Olha aí. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto de Bíblia, É isso aí. capítulo 20, versículo 7, está escrito. O apóstolo Paulo agora ele começa a pregar a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Começa a pregar as boas novas. Aleluia. A Bíblia diz que ele chega no cenário e ele começa naquele lugar a pregar. Ali ele vai comer o pão. Por quê? Porque agora ele vai se despedir do povo. Por quê? Porque ele tem outro lugar para pregar a palavra. Mas a Bíblia diz, está escrito, que agora ele estende o seu sermão. A Bíblia diz que ele está no local pregando a palavra do Senhor, um cenário a qual está muito grande e muito iluminado. Mas a Bíblia diz, está escrito, que agora aparece um jovem por nome de Eutico. Este Eutico estava no terceiro andar, aleluia, do pavilhão. A Bíblia diz, está escrito, que o apóstolo Paulo está pregando. Aquele jovem cochilou e naquele exato momento ele dormiu e caiu de lá de cima e morreu. A Bíblia diz, está escrito, que ali o apóstolo Paulo agora desce, agora vai sobre o menino, ali ora por ele, e o Senhor naquele exato momento dá a vida para ele. Levanta a mão para receber revelação que desce do céu nesta noite. Talvez você que está ouvindo a palavra do Senhor, você tem um ente querido que está jogado no crime, que está jogado no tráfico, que muitos estão olhando para ele, estão olhando para ela, e está dizendo que vai descer a sepultura. Vai descer não, Deus vai salvar, Deus vai libertar. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Jesus Cristo, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus Cristo, ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores que somos nós. A palavra do Senhor diz, está escrito, que agora, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 9, agora ele está sendo conduzido, aleluia, a Roma. Ele vai de embarcação, ele vai de passeio, irmão Jonas, não, ele está indo preso mesmo. Está indo preso por causa da palavra do Senhor. Mas o anjo do Senhor se aparece para ele e começa a conversar com ele, e começa a dizer que a viagem a qual ele vai fazer, ela não vai ser muito bem sucedida. A Bíblia diz, está escrito, que agora ele começa a passar aquilo que o Senhor falou. Mas a Bíblia diz que o centurião não deu ouvido para ele, deu ouvido ao piloto, deu ouvido ao mestre, mas não deu ouvido para ele. Muitas vezes Deus usa vaso aqui, muitas vezes você quer ouvir vaso de fora do que ouvir vaso de dentro da casa. Mas eu quero dizer que aqueles que estão no altar do Senhor, quem fala não é o homem, quem fala é o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escute, a palavra do Senhor diz, está escrito, que agora começa a navegação, e a navegação ela vai se estendendo. A Bíblia diz que eles estão em 273 homens. Agora começa a desbagaçar o barco. Agora vem o 10º dia, no 14º dia, agora eles jogam tudo fora do barco. A Bíblia diz, está escrito, que ali o Senhor começou a dar graça para todos eles, e aqueles homens a qual o barco afundou, nenhum desceu à sepultura, porque quando é Deus que fala, quando é Deus que revela, tem que se cumprir. Nós podemos ver e entender que no meio da igreja do Senhor, nos dias de hoje, tem muito falso profeta passando revelação a qual Deus não falou. Tem muito falso profeta profetizando aquilo a qual Deus não mandou. Nós podemos ver e entender que quando é o Senhor que está falando, tem que ser cumprido. Muitas vezes você recebeu uma profecia, essa profecia não foi cumprida. Eu quero dizer que quando é o Espírito Santo de Deus que fala, você sabe por que é, você sabe que é o Espírito Santo que está falando. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica o que é de Deus e o que não é de Deus. Escute isso. A palavra do Senhor diz, está escrito, após essa navegação, nós chegamos no capítulo 28. Paulo chega numa ilha chamada Malta. Escute, quando ele chega na ilha, tinha uns bárbaros lá, os cabos eram terríveis, eram bravos. Mas a Bíblia diz que os homens, quando viram aquela ruma de gente, era um inferno, estava chovendo,
estava frio. A Bíblia diz que aqueles bárbaros agora fizeram uma fogueira grande para aquecer eles. Sabe o que eu acho bonito nessa história? Porque aqueles bárbaros, eles não conheciam Paulo e eles acolheram Paulo. Paulo estava saindo da sua pátria para ir ser condenado. Os seus próprios irmãos condenaram Paulo e expulsaram Paulo. Muitas vezes eu e você, nós passamos situação na nossa vida, onde nós contamos com nossos familiares, mas muitas vezes, atenção a qual eu e você nós queremos, eles não dá. Bem-aventurado é aquele que não confia no homem. Entrega os teus caminhos ao Senhor, fale com o Senhor, Ele é poderoso para dar aquilo a qual você quer. Não fique se sustentando na fé dos outros, jogue na mão do Senhor, que Ele é poderoso para resolver o seu caso. Escute, preste bem atenção. Quando Paulo chega na ilha, ali está a fogueira montada. A Bíblia diz que a Paulo, aleluia, era aquele que não gostava de ficar parado. Quando ele viu aquela fogueira, ele falou: vou pegar uns gravetos para acender mais. A Bíblia diz que quando ele pega o graveto, vem uma serpente, uma víbora, e pica na sua mão. A Bíblia diz, está escrito, que quando aquela víbora gruda na mão dele, aqueles bárbaros começam a olhar para ele e começam a condenar ele. Começa a dizer: verdadeiramente esse homem é um pecador, vendo que ele escapou do mar, vendo que ele escapou desse naufrágio, mas agora ele vai morrer, porque eu conheço essa cobra. Essa cobra, ela é venenosa, essa cobra não deixa vivo. Acabou com ele. A Bíblia diz, está escrito, que aqueles homens começaram a olhar para Paulo, para ver se Paulo inchava. Começaram a olhar para Paulo, para ver a morte de Paulo. Talvez tenha alguém nesta noite que está olhando para você, tentando ver a sua morte, uma morte, aleluia, carnal, para ver você descer à sepultura. Mas eu digo diante do Deus de Israel, que todo espírito da morte cai por terra hoje. Em nome de Jesus. Escute, aqueles homens ficaram admirados. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele pegou aquela víbora, abanou e jogou no fogo. Aleluia. A víbora representa Satanás, o fogo representa Deus. Eita Deus, aí. Naquele exato momento, tem uma revelação para mim e para você. Por que aquela víbora picou na mão de Paulo? Porque Paulo, aonde ele punha a mão, Deus curava. Nós podemos entender e compreender que a víbora, ela vai chegar em nós, no canto aonde nós fazemos a obra do Senhor. O intuito da víbora é o quê? Tentar parar aquela missão a qual Deus colocou no meu coração e no teu coração. A víbora, ela quer tentar não parizar, aleluia, a nossa caminhada, muitas vezes se levantando. Nós temos que entender e compreender. Levante na nossa vida, nós podemos ver que o Senhor, Ele permitiu, aleluia, que a cobra picasse ele, mas não permitiu que o veneno viesse entrar no seu corpo. Bem-aventurado é aquele que ora, busca e jejua e desce na oraria do Senhor, porque quando vir a potestade maligna e maléfica contra a minha vida e contra a tua vida, nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Aleluia, Deus. Escute, aquela ilha todo mundo era bárbaro, mas quando Paulo entrou, a Bíblia diz que ele chega até o chefe da ilha, e o nome do camarada é Públio. Quando ele chega em Públio, é o cara maior que tinha. Quando Paulo chega, ele recebe Paulo, porque ele sabia que aquela víbora era potente. Ele falou: esse cabo é mais forte do que eu. Escute, quando ele começa a chegar, o texto bíblico diz que o pai daquele chefão estava doente, e a Bíblia diz que ele está com febre e disenteria ainda. Está bem escrito, lê 28. A Bíblia diz que naquele exato momento, aquela mesma mão a qual o apóstolo Paulo foi picado, ele colocou a mão sobre aquele homem e ele foi curado na hora. A Bíblia diz que após essa cura, todos que estavam enfermos na ilha foi até Paulo e ele colocou a mão e Deus curou. A palavra do Senhor para mim e para você é: a igreja do Senhor, ela cresce na fé, ela cresce na perseverança, ela cresce na união. O diabo pensou que ia tentar, aleluia, matar Paulo naquela ilha, para ele não levar o evangelho. O Senhor estava com ele, ele levou a palavra e muitos ali se converteram e disseram que só o Senhor é Deus. Aleluia.
Deus é lindo, é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Preste bem atenção nisso. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. O maná do céu desce agora. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus ele fez o vinho, a água virar vinho. Quando levaram para o mestre Sá, o vinho era tão gostoso que ele falou: rapaz, você deixou o último que era o bom. Ele não sabia. Então na mensagem o bom vem agora. Escute. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo o evangelho de verdade. É Deus. Muitos estão carregando a Bíblia, mas não lê a Bíblia, não sabem o que significa a Bíblia, às vezes não sabem nem o que é escrito Bíblia. Escute. A palavra do Senhor, ela é feita para viver vivida. Não é feita de brincadeira, não é feita de engano. O Evangelho de Cristo Jesus, ele foi pregado há mais de 2000 anos. E essa palavra está sendo pregada. Por quê? Porque pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece Aleluia, viva é e verdade. paz. É assim. Glória. Aleluia a Deus. É Jesus. Escute. É forte, Deus. É desse jeito, Deus. Jesus Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Aleluia. Glória. Igreja não é placa que fica do lado de fora. Igreja somos nós. Aleluia. É Deus. Mas o homem muitas vezes coloca doutrina de homem. A melhor doutrina que nós podemos ver está aqui Palavra dentro. de Deus. Escute, não tem uma revelação melhor do que essa. Olha aí. Muita gente, aleluia, fica correndo atrás de profeta, fica correndo atrás de profecia. Se você quer ouvir Deus falar, desce da madrugada, coloca o teu joelho no chão e Deus fala Aleluia, contigo. Deus. A palavra do Senhor diz, está escrito: os seus ouvidos não estão agravados que não possam nos ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa dar uma força para nós. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, está escrito: por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Nós podemos ver que o amor de muito já tem se esfriado. Nós podemos ver, aleluia, que tem crente que vem para a igreja, que você olha o semblante dele, é um semblante apagado. Você vê que é um semblante de quem não desce a olaria. E eu quero dizer, diante do Senhor, com temor e temor, o fato de orar, o fato de jejuar, não quer dizer, aleluia, que você está na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar, mas principalmente nós temos que vigiar. Vigiar no falar, vigiar no pensar, vigiar na atitude. Nós temos que ter caráter cristão. Nós temos que ter caráter cristão. Aqui, aleluia, eu posso esconder algo do pastor. O pastor pode esconder algo de mim. Eu posso esconder algo da minha mulher. A minha mulher pode esconder algo de mim. Mas do Senhor Deus de Israel ninguém esconde. É Deus. Aleluia. Jesus. É verdade. O lábio subiderebiande, cantou calma. Escute, a palavra do Senhor diz, está escrito: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vida de Deus. Ou seja, vai ser rápido. A palavra do Senhor diz, está escrito, que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor há de vir buscar a sua igreja. Mais eminente do que o arrebatamento da igreja, eu vou repetir esta palavra para me finalizar. Mais eminente do que o arrebatamento da igreja é eu e você descer à sepultura. Por quê? Porque nós somos sujeitos à morte. Nós nascemos para morrer. E o crente tem que estar preparado para quando a morte vir. Eu pergunto para ti nesta noite: se a morte chegar perante você, você tem certeza da sua salvação? A palavra do Senhor diz, está escrito: examinar o homem a si mesmo. Não é o homem examinar o homem. Não é eu examinar a sua vida. Não é você examinar a minha vida. É eu examinar a minha e você examinar a sua. É Jesus. Aleluia. Examina o homem a si mesmo. Glória a Deus. É, Se meu Pai. cantar a trompeta, tu tem certeza da tua salvação. Tu está guardando os mandamentos, tu está guardando os estatutos. Não tem nada dentro do teu coração. Você está verdadeiramente um vaso completo perante a presença do Senhor. Você está guardando os mandamentos, você está guardando os estatutos, você está certinho como manda a lei do Deus de Israel. É Deus. A palavra do Senhor diz, está escrito, que aquele que peca e reconhece alcança misericórdia. A misericórdia de Deus é
é a causa de cada um que estamos aqui nos sermos consumidos. Porque enquanto nós estivermos pisando nessa terra, nós somos sujeitos à falha, nós somos sujeitos à queda. A palavra do Senhor diz, está escrito: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então tem um ponto, está de pé, mas se não vigiar, cai. E sabe o que acontece? Muitos já estão caídos e não querem se levantar. Muitos já estão caídos, sabe que está caído, tem aparência de quem está de pé, mas está caído. Mas eu venho diante do Deus de Israel para dizer na tua vida que Jesus Cristo está aqui. Se tu abrir o teu coração, tu vai se levantar diante do poder da glória do Senhor que está neste lugar. Agora eu vou dizer algo da parte de Deus. Eu não sou menino, eu não gosto de brincar com as coisas de Deus. Escute, presta bem atenção, escute isso. Eu estava aqui na hora que estava tendo louvor, eu estava com o olho fechado, eu vi uma luz azul, não entendi. Eu falei: Senhor, sinal de luz na tua casa é a tua presença. Quando o bispo deu essa botija que eu vi a cozinha azul, confirmou. Ó, escute, escute isso. Eu estou levando a minha para casa. Só Deus sabe o que eu estou passando. Porque às vezes você ouviu dizer que eu sou pastor, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. Deus me tirou, foi do tráfico de droga. Eu sou nascido e criado lá no morro da Vila Baiana. Eu sou sobrevivente de vários atentados. Até aqui a mão do Senhor me guardou e vai me guardar. Todo mundo olhava para mim, a minha família olhava para mim e dizia: esse não vai chegar aos 15 anos de idade. Estou com 45 anos, por quê? Porque a misericórdia de Deus me alcançou. Pregai o evangelho a todo tempo e fora do tempo. A palavra do Senhor para mim e para você nesta noite é duas. Primeira, ter fé. Segunda, perseverança. A palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que estava aqui e está com o pensamento lá fora. Eu não sei o que veio fazer aqui. O Senhor, Ele procura adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Não quer dizer que você tem que pular, sapatear, não. É adorar em espírito e verdade. Adoração é comunhão com você, o Senhor. Ele sabe aquele que está prestando o verdadeiro adorador. Sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. Aleluia. É, meu Deus. Que essa palavra nessa noite venha tocar no meu coração. Venha tocar no teu coração. Que nós podemos estar firme e forte pregando a palavra de Deus. Quem recebe esta palavra? Aleluia. Glória a Deus.